Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Que felicidade, meu querido amigo Percival Pugina. Eu estive contigo em 2004 e agora estou contigo no relançamento atualizado, segunda edição de A Tragédia da Utopia. Eu inclusive devo ter, me lembro que eu gravei um programa contigo no teu lançamento, eu vou procurar isso, eu devo ter arquivado em algum lugar. Se tiver, pode ter certeza que eu vou disponibilizar. Mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Percival Pugina, um grande escritor, membro da Academia Rio Grandense de Letras. Que prazer te encontrar. Parabéns por essa, enfim, por esse momento, muitas horas de autógrafo, esse grande prestígio. É verdade, nós começamos às 15:06 e terminamos 15:10, 4 horas de sessão de autógrafo. Muita gente, realmente fiquei feliz como autor do livro, pela receptividade que ele teve, o interesse que despertou. E é bom isso, porque Cuba é uma sala de aula, né? Estudar o problema cubano, o regime cubano, que acontece no país, principalmente quando alguém, como eu, tinha a oportunidade, né, de conhecer por dentro aquilo lá, de ter ido várias vezes, né, de ter vivido experiências pessoais, de ser controlado pela polícia, coisa que nós aqui não estamos, não faz parte do nosso cotidiano, e lá é o cotidiano do povo cubano. Então, passei por momentos de agonia, assim, como eu digo, se tivesse uma fronteira seca eu cruzava, e aí se entende por que uma ditadura pode durar tanto tempo numa ilha, né, cercada de tubarão, onde a saída é pelo aeroporto ou pelo mar, que é uma coisa muito perigosa. Mas também é uma aula sobre a capacidade de mentir da esquerda brasileira, que vende aquilo como sendo uma coisa maravilhosa, uma bênção de Deus, um sistema maravilhoso, uma democracia perfeita. E os mesmos que dizem isso de uma ditadura que já leva 60 anos, que começou quando a capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia do tempo que faz, tem a coragem de criticar, embora ninguém esteja aí para aplaudir, a ditadura militar no Brasil. E acho que o que os militares fizeram aqui foi uma ditadura, e o que existe em Cuba é uma democracia, né? É uma coisa maluca. O problema não é a ditadura, então, é o corte da ditadura, é o corte ideológico. E dizem que exaltam a solidariedade do povo cubano, de Cuba, do governo cubano, a solidariedade de Cuba. Cuba é um país solidário. A solidariedade que eles oferecem, que a esquerda oferece a Cuba, é uma solidariedade ao regime cubano, aos mitos do regime cubano, ao modelo cubano. Não inclui o povo. Não é uma solidariedade ao povo cubano.
Assim como não há, e isso é bem visível, uma solidariedade da esquerda brasileira ao povo venezuelano. É óbvio que é uma solidariedade ao ditador, aquele Napoleão de hospício, né? Ali é que está, a isso é que é dada a solidariedade, para isso é que vai o dinheiro, para sustentar e manter bilhões de reais do trabalhador brasileiro foram desviados para manter essas ditaduras. Pugina, eu lembro que na década passada o Lula, hoje ele é presidiário, mas naquela época ele era presidente. E houve uma época que ele foi a Cuba e um dos tantos cidadãos lá estava preso em greve e ele comparou aqueles que estavam em greves de fome políticas, né, contra o regime, contra a ditadura. Ele os comparou a presos comuns dos presídios brasileiros, né? Lembra disso? É isso aí, exatamente. Ou seja, sempre é uma ótica distorcida que caracteriza, na verdade, uma enfermidade mental, uma incapacidade de ver as coisas como os olhos mostram. Ele sempre tem uma visão. Você jamais ouviu uma crítica deles a qualquer coisa que aconteça em Cuba. Não tem. Quando criticam, é criticar o embargo americano, criticar a atitude dos outros em relação a Cuba. Mas o que acontece lá, um povo vigiado, um povo de segunda categoria, onde o estrangeiro tem mais direito que o cubano, isso é uma coisa indescritível, incompreensível quase. Não? O cubano se diz cidadão de segunda categoria, porque eles veem aquilo que é permitido aos outros e aquilo que não lhes é permitido. Isso aí quando tu foste a Cuba para escrever o livro, tu notaste de forma cristalina. Cristalina. Tudo para o cubano é diferente. Tudo para o cubano é um povo que não pode ter armas, então eles estão totalmente dominados. E eles chamam de democracia, ter coragem. E essa é que é a aula, na verdade, a aula sobre a capacidade de torcer os fatos. A aula sobre a capacidade de mentir, para mostrar como há uma ideologia que vive da mentira. E a mentira é uma forma de corrupção, Diego. A corrupção, na verdade, é gravíssima. Tu dizeres e perceberes que um professor em sala de aula, que um político na tribuna do parlamento está corrompendo a verdade. Mas isso deveria ser motivo de escândalo. E as pessoas aceitam isso normalmente ou engolem a mentira como tal, como se verdade fosse. É uma coisa venenosa, ardilosa, astuciosa. E ir a Cuba, conhecer, e no caso ler os relatos, as coisas que eu conto no livro, podem servir, eu espero que sirva, e para isso escrevi, para vacinar algumas pessoas em relação àquilo lá. O livro não é panfletário, o livro é um livro sério sobre a história de um povo que teve raras experiências de liberdade ao longo de sua história. Foi o último país da América a conquistar a independência no fim do século XIX, 70 e poucos anos depois da independência do Brasil. E só conseguiu a independência graças à entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Espanha. E a partir daí houve uma espécie de protetorado dos Estados Unidos sobre Cuba, que durou pouco tempo, mas Cuba, o primeiro presidente cubano morava nos Estados Unidos. E depois vieram uma série de ditaduras com raros momentos de democracia no meio. Então, é um povo que não sabe o que é a liberdade. A pergunta derradeira, a pergunta que se impõe: Cuba terá um ambiente mínimo de liberdade em curto espaço de tempo? Essa pergunta, de certo modo, ela está no final da primeira edição de 2004. E a minha resposta contra o desejo de todos é de que eu não acreditava que isso acontecesse. Continuo não acreditando. A nova Constituição que foi feita é uma Constituição de mentira, que pinta uma mudança, mas não mudou nada que seja essencial. O sistema eleitoral permanece o mesmo. Cubano, as pessoas não sabem, mas não há no parlamento cubano um
parlamentar dissidente. O parlamento dele tem 800, 900, no livro, 800, 900 representantes. Não tem um que vote contra o governo, porque todos eles são do partido, todos eles constam de uma chapa e o cubano vota na chapa, na lista, mas que é a lista única de um partido, não há duas listas, onde o cubano tem o direito, não tem o direito de incluir alguém, mas tem o direito de cortar alguém. É uma ficção. E eles não precisam nem corromper mais nada, porque todo o sistema é um sistema em cascata. E a primeira corrupção de democracia acontece na escolha dos candidatos lá no quarteirão. A escolha é feita perante um comitê do partido, onde o candidato diz o que ele pretende fazer se for eleito, e se não for alinhado com o partido, aquela comissão não aprova. Não precisa fazer mais nada. A partir daí, em cascata, uns elegem os outros, que elegem os outros, mas já estabelecido o padrão de conduta de todos os eleitores. Percival Pugina, A Tragédia da Utopia, com a participação, tem textos aqui do Marcel Van Hatten, do Ives Gandra Martins, e, enfim, o talento do Pugina, desmontando uma farsa de 60 anos. Então, sobretudo os mais antigos, aqueles que leram livros do Frei Beto, do Fernando Moraes, tratem de ler isso aqui se quiserem saber a verdade, tá? Eu li os livros deles. Eu também. Eu li. Um abraço, Pugina, cumprimento. Prazer, Diego, falar contigo. Saudades matadas por enquanto. Obrigado. Que possas voltar frequentemente. Valeu. Antônio Augusto Maier dos Santos, meu querido amigo, filho do grande Antônio Augusto, a bola parou. Que prazer te encontrar. Da mesma forma, Diego, fico muito feliz em te reencontrar. Nós temos tido a oportunidade de conversar pelo rádio, temos feito algumas lives, enfim, é sempre motivo de muita alegria. Eu fico muito feliz sempre que tu fala do pai, velho teu fã, gostava muito do teu jornalismo de postura, de dizer coisas, de pensar coisas, e somos amigos, e o ponto comum, além dos nossos pontos de vista, é a possibilidade de debatermos assuntos do Brasil com um viés que eu tenho certeza, Diego, que é o da maioria. O teu pai foi um dos maiores da história do rádio do Brasil. E está falando aqui um cara que gosta de rádio, que sou eu. Eu sou um cara jovem, né? Vamos dizer, estou com 46 anos. Mas desde menino ouvindo teu pai, ouvindo que ele tinha relacionamento com os caras do Brasil todo. Ele era o maior plantão esportivo do Brasil numa época que não tinha computador. Era só nas fichinhas. É o 23º gol de Amarildo. Gol número tanto, né? Assim? Gol do Yura aqui no Olímpico. É o gol mais rápido da história dos Grenais. Esse. Depois deste, em 1946, o gol de Fulano. Ele sabia tudo. Sabia porque gostava do que fazia. Fazia um rádio, fazia um jornal com paixão, com seriedade, com determinação, eu posso definir. O Antônio Augusto era uma pessoa, sou suspeito, mas admirável, um jornalista sério, uma pessoa preocupada com números, com datas, zeloso na sua profissão. Um pai maravilhoso, um pai carinhoso, querido, uma figura boa de conviver. Qual é a rua que leva o nome do teu velho aqui? Na verdade, o nosso querido amigo, o vereador Pujol, tem já uma lei aprovada, sancionada. Lá na Zona Norte teremos uma avenida, uma praça com o nome do pai. Maravilha. E eu te perguntei, eu nem sabia. Temos. Eu te perguntei porque tem que ter. Tem que ter, é que como a ferida era recente no momento em que o Pujol tomou a iniciativa, e havia ainda muita emoção em torno da figura do pai, e aquilo certamente ia nos mobilizar emocionalmente de uma forma tal
que eu confesso que fiquei um pouco receoso até pela minha mãe. Mas como o tempo não pede licença e ele acontece, e ele vai impondo-se, vai determinando, agora, com o passar do tempo, estamos, digamos assim, mais fortalecidos e breve nós faremos a inauguração dessa praça lá na Zona Norte, que leva o nome Praça Antônio Augusto dos Santos. Que beleza. Eu queria ter estado, nós estamos aqui no lançamento da segunda edição de A Tragédia da Utopia, do nosso querido Percival Pugina. Eu queria ter estado recentemente no teu lançamento. Não pude porque tô fora, tô nos Estados Unidos. Sei que foi uma coisa maravilhosa. O livro, enfim, bombou com todo o teu expertise, o teu conhecimento, né, Antônio Augusto? De direito eleitoral e, sobretudo, de vivência, de vida, de política. Eu imagino que tu estejas colhendo belos frutos da tua publicação. Sem dúvida, Diego. Fiquei muito feliz, fiz o lançamento aqui no Varietà Bistrô, fui acolhido como um irmão mais velho pelo Simonetti, minha família esteve comigo aqui, tive o privilégio de ter 4 horas e meia de lançamento de livro. Confesso-te, com alegria, vendemos todos os livros. Espetáculo, hein? E a um determinado momento, Diego, faltou livro, pessoas que estavam na fila venderam, cederam os seus, para que todos os presentes tivessem um exemplar. Então o livro, 1000 curiosidades sobre política e eleições, um livro que eu pesquisei detalhadamente, mergulhei na história do Brasil, fiz uma compilação bibliográfica, mas utilizei, Diego, o acervo que eu venho mantendo desde 1982. Então eu tenho bem presente que foi a partir daquele momento que eu comecei a colecionar material de campanha eleitoral, recortes de jornal, publicações, enfim, eu tenho um acervo muito substancial e me vali dele para coletar as primeiras 1000 curiosidades, porque realmente foi um mergulho fascinante. O livro foi uma encomenda do meu filho, do João Pedro, que estava lendo num domingo um livro sobre 1000 curiosidades da Copa do Mundo e me pediu para escrever um livro sobre 1000 curiosidades sobre política. Que beleza! E eu fiquei assim muito comovido com o pedido de um menino que na época tinha 11 anos e a minha filha, a Júlia, me deu a sugestão de que eu distribuísse as 1000, no máximo em 5 por página, porque como as pessoas em sua maioria usam óculos, que ficasse legível, para que não ficasse apertado. E aí então o livro saiu 1000 curiosidades sobre política e eleições, a pedido do João Pedro, com as opiniões e diagramações da Júlia, e ficou um livro muito querido, e eu te confesso que eu tenho ficado muito emocionado, porque as pessoas compram ou pela internet, ou vão lá na Verbo, compram o livro e referem para as pessoas, mas esse livro aqui é um livro maravilhoso, um livro com realmente coisas que a gente não sabe e quer saber, então a gente encontra. 1000 curiosidades sobre política e eleições no Brasil. De Antônio Augusto Maier dos Santos. Olha, pode ser que no Brasil de hoje tenha alguém que saiba tanto quanto o Antônio Augusto nessa coisa de direito eleitoral, mas não tem. Olha, Diego, o ramo do... Isso reconhecido, eu estou dizendo, eu sou um leigo, né? Mas eu digo assim, isso reconhecido por grandes juristas que já passaram, inclusive, pelos tribunais brasileiros. Olha, eu fico muito lisonjeado e muito feliz, Diego, porque eu fiz do direito eleitoral a minha vida profissional. Foi uma opção. Dentro desta opção profissional, eu realmente procurei resgatar o curso de Direito, curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Então, eu procuro pesquisar, procuro me dedicar à produção de livros e de artigos, buscando esclarecer e elucidar as pessoas em torno dessa matéria. Eu te confesso que até pela idade, o tempo vai passando, a gente vai amealhando experiência, vivência, a estrada. Eu te confesso que realmente eu chego em alguns lugares fora do Rio Grande do Sul e eu recebo carinho, um acolhimento, às vezes em outros estados, por conta do trabalho, publicações, os livros e algumas decisões que acabaram acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral me deixam muito orgulhoso, muito feliz pela dedicação. Eu tive um episódio de um candidato a prefeito do interior de Santa Catarina, de uma cidade de porte grande, que me ligou a uma manhã
indagando em torno de um determinado processo, e eu havia ponderado a ele as circunstâncias da defesa, as teses defensivas, e ele me disse: doutor, eu vou a Porto Alegre. Então ele se tocou do meio de Santa Catarina para cá. Fim da tarde eu recebi, conversamos, forneci um parecer para ele. Evidentemente que a internet, os meios de comunicação facilitam muito. Eu tenho relação com colegas de outros estados, mas eu te confesso, Diego, com toda a satisfação, eu gosto muito de direito eleitoral, eu me dedico a isso diuturnamente, eu estudo todos os dias, eu não sei mais do que ninguém, mas eu te confesso que a minha paixão, ela é verdadeira, eu gosto e padeço de um vício, cada vez gosto e estudo mais. Coisa boa, que prazer te encontrar, querido amigo, sorte, saúde, sucesso. Diego, muito obrigado, eu quero te parabenizar pela tua ousadia, pela tua coragem, pela tua abnegação em fazer o jornalismo da forma como tu fazes, a tua ida para os Estados Unidos e a tua manutenção com a Rede Bandeirantes, com o Rádio Livre, é, sem dúvida nenhuma, um novo formato de rádio, algo que se diria revolucionário e que está consagrado, mas muito disso se deve à forma como tu fazes, à forma como tu estruturas isso e como tu mantém as tuas relações aqui na base, aqui em Porto Alegre. Então eu, como teu amigo, como colaborador habitual do Rádio Livre, como teu ouvinte, eu quero te dar esses parabéns e tenho certeza absoluta, aquilo que o Antônio Augusto dizia, que muito no rádio se copia, com absoluta certeza, no bom sentido, outros profissionais talvez tenham o mesmo quilate, a coragem que tu teve, para montar uma estrutura e um rádio tão colorido, tão plural, tão enriquecedor. Então eu te dou meus parabéns, abstrai o amigo, aqui fala o ouvinte. Obrigado, fico feliz. Grande abraço. Da mesma forma, meu irmão. Satisfação conversar com o Dr. Bruno Carpes, outro querido amigo. Essa é uma noite de encontrar os amigos, né? É bom que cada qual nas suas determinadas áreas, mas sempre são amigos que estão defendendo um Brasil melhor. No caso do Dr. Bruno Carpes, nesse lançamento do Percival Pugina, aqui no Varietá Bistrô do Praia de Belas, um defensor de um sistema penal, vamos dizer assim, melhor, mais adequado aos dias de hoje, que efetivamente faça justiça, porque o brasileiro clama por justiça. Prazer te encontrar, Bruno. Prazer é todo meu, uma satisfação. Acho que hoje nós congregamos aqui um querido amigo, que é o Percival Pugina, que lança essa obra, relança, né? Essa obra fantástica na sua escrita, que é sempre muito agradável, e relatando essas questões que não são trazidas muito ao Brasil e que chegaram há pouco, que é a restrição real de liberdade dos cidadãos por um grupo tirano que subjuga toda uma sociedade, né? Olha só que coisa interessante. Eu sou de uma geração, acho que tu és... Nós somos da mesma, né? Somos contemporâneos. Talvez sejas um pouco mais jovem que eu. Mas em que nos vendiam que Cuba era uma maravilha e os Estados Unidos era ruim. E a maior parte das pessoas comprava isso. Como é que pode um negócio desse, Bruno? Eu acho que isso se explica também muito por nós termos vivido muito tempo num certo provincianismo, né? Criávamos narrativas, vivíamos daquela narrativa, não olhávamos para o que era o mundo lá fora. E hoje nós vivemos esse momento histórico de que essas pessoas que ainda querem continuar nesse mundo idílico que não existe, não permitem que visões antagônicas sejam postas na sociedade. Isso acontece na minha área, não é? Promotor de justiça ter que sair da sua posição de dentro do processo, de ter que defender a sociedade e ter que defender a sociedade fora do processo, veio por causa de uma necessidade. Porque quando eu me dei conta, a sociedade não estava sabendo o que era real sobre o sistema processual e penal brasileiro e comprando narrativas reais. E alguns colegas como eu, nós tivemos que sair da nossa zona de conforto e dizer para a sociedade, olha, tudo isso aqui, assim como o livro do Pugina, é uma utopia, não existe.
Então temos que trabalhar com realidade. A partir da realidade, conseguirmos mudar esse cenário de mais de 60 mil homicídios. Uma coisa que me chama a atenção, historicamente no Brasil, é que sempre que acontece um crime, os familiares da vítima ou das vítimas, ou as próprias vítimas, mas quando há, por exemplo, um crime hediondo, os familiares clamam por justiça na mídia. O que você espera? O repórter bota o microfone ali e o familiar diz, eu espero justiça. Que é uma coisa que a gente não vê nos Estados Unidos quando acontecem crimes assim, porque as pessoas sabem que vai haver justiça. Elas sabem que vai haver justiça. O que elas discutem é qual vai ser o grau de justiça. Se vai ser uma prisão perpétua ou uma pena de morte por um crime hediondo. Agora, há algumas semanas na Flórida, executaram mais um sujeito que violentou uma moça, matou, ocultou o cadáver. Há muitos anos foi condenado à pena de morte na Flórida. Aliás, muito mentem, doutor Bruno, de que os Estados Unidos tinham revisto a pena de morte. Tem mais de 30 estados americanos com pena de morte. Então, como mentem esses que são contrários? Para ficar só neste exemplo. Eles dizem que um sistema penal duro não reduz o crime. Mas como é que você tem lá um ambiente que, incomparavelmente, estatisticamente, é muito melhor que o sistema brasileiro, para você viver, para você prosperar, progredir? Isso nós podemos comparar com o que era o Brasil também. O Brasil, por exemplo, até a década de 70, ele tinha menos homicídios que os Estados Unidos, proporcionalmente. Veja como as coisas mudaram. E muito, né? Temos que olhar, mas o que aconteceu com o país que a partir da década de 80 tudo mudou e chegamos a esse estado de coisas? Ora, uma das causas é a paulatina mudança na legislação penal. Vejam, o que dizem hoje ainda pregam da questão do desencarceramento, que prisão não resolve, isso pregaram quando mudaram a lei de execuções penais em 84. Ali foi o início do problema. Junto com a reforma geral do Código Penal. Ali foi quando desnaturaram a pena. Porque nós tínhamos, vejam, vamos dar o exemplo do roubo. Roubo, a pena desde o Código de 40, pena é de 4 a 10 anos. Na visão do Código de 40, realmente a pena mínima é ser 4 anos encarcerado. A média, ficava próximo da média atual dos Estados Unidos, 5 a 8 anos. Hoje, com a reforma, diminui-se então para 1/6, criam-se regimes que fatalmente dariam errado, porque eles são inexequíveis, eles são caros e ineficientes, porque como o Estado vai criar uma estrutura para revisar se a pessoa realmente está trabalhando durante o dia no regime semiaberto, com milhares de presos? É inexequível, a Inglaterra desistiu, vários outros desistiram. Então, e aí, aquele discurso que tinham como solução na década de 80 continuam de 30 anos depois fingindo que nada aconteceu, que isso não tem a ver com a crise de criminalidade, dizendo que essa deve ser ainda a solução. E aí, quando eu venho com fatos, ficam bravos. Por exemplo, que o Brasil hoje obriga o juiz a estipular o regime inicial fechado em menos de 3% dos seus crimes. De 1.050 crimes, tipos penais, intervalos de pena, apenas 26 obrigam o juiz a estipular o regime inicial fechado. Será que isso não tem a ver com a crise de criminalidade? Totalmente, né? Mas como é que nós vamos sair disso? Eu acho que nós estamos passando por um momento histórico de tensão. Eu acho que esse discurso voava em céu de brigadeiro. Não estava mais acostumado com a controvérsia, que era o natural do sistema forense, inclusive. O contraditório. Nós vamos descobrir através da síntese entre a hipótese e a antítese qual é o ponto comum que nós vamos chegar. E a academia proporcionou, então, uma narrativa muito mais ideológica do que científica, convencendo as pessoas a não enxergarem a realidade, mas teorias utópicas, como, por exemplo, entender que o criminoso é uma vítima da sociedade, ou que ele é pior, que ele é um doente social, retirando até o caráter humano do criminoso, e com teorias contraditórias que não vão a lugar nenhum, e entrando um certo sentimentalismo tóxico nisso, que é uma expressão do Theodore Dalrymple. Nós tivemos um exemplo hoje, para trazer um exemplo atual, o chamado monstro do Partenon. Ele tem mais de 300 anos de pena somada. Ele ficou 31 anos preso no fechado. Foi liberado em saída temporária, 31 anos depois, estuprou
novamente. E aí, onde é que eu quero chegar com o sentimentalismo tóxico? Há 1 ano e meio atrás, um jornal aqui de Porto Alegre fez uma matéria com ele sobre a leitura no cárcere, dizendo que a leitura estava regenerando. Ou seja, querem dizer para as pessoas, basta ler um Pablo Neruda que o sujeito vai deixar de ser criminoso. É piada. É uma piada, de muito mau gosto. Tratam a sociedade como um jogo, como o cidadão como peças num xadrez que está suscetível, é um dissabor da sociedade moderna, o crime. Eu não aceito isso e nunca aceitarei, e denunciarei isso. Então, eu acho que nós estamos ainda no momento de acertar o diagnóstico. É como chegar no médico, o médico diz para nós, é uma virose. Bom, mas virose eu não sei qual é o medicamento. Nós temos primeiro acertar o diagnóstico. O que nós estamos contestando é que o diagnóstico está sendo feito errado. Quando nós convencermos a classe política, especialmente o legislativo, que é quem faz a mudança nas leis, de que eles foram também vítimas desses professores universitários que tomaram conta do ambiente do Senado e da Câmara, dizendo, nesse nosso bacharelismo brasileiro, de que basta ter um título que ele sabe mais do que eu, e convencendo então os deputados, olha, nós estamos tentando isso desde a década de 80, não está dando certo. Vamos olhar um pouquinho para os países que deram certo. Vamos olhar, por exemplo, para a Europa, que só existem 3 países que não têm mais prisão perpétua, ou seja, quase todos os países da Europa não abdicaram da prisão perpétua. Os Estados Unidos, os que abdicaram da pena de morte, não abdicaram da prisão perpétua, porque existem criminosos que não vão querer parar de cometer crimes. E são irrecuperáveis. Irrecuperáveis, não querem mais, porque aí entra a agenda do politicamente correto. Como eu vou dizer que uma pessoa é recuperável? Mas a culpa não é nossa, a culpa é da realidade. A natureza nos deixa falhas. Então, e agora, mais uma pessoa, no caso do apelidado monstro do Partenon, é vítima disso, uma pessoa que talvez nem 30 anos tenha, não sabia nem da existência desse criminoso, e numa irresponsabilidade nesse ponto também legal, porque a lei, Código Penal brasileiro permite pena de até 30 anos, perdão. Né? Nós temos que mudar isso, isso era com base numa estimativa de vida da década de 40. O que era a expectativa de vida da 40? No máximo 50 anos. Então nós temos, no mínimo, já que a Constituição não permite a prisão perpétua, que botemos no mínimo 50 anos de pena mínima no Brasil. Né? É brabo, né? Sustentar um delinquente durante 3 décadas, um delinquente perigosíssimo, para o sujeito sair e ainda cometer novos crimes. E recebendo benefício ilegal, porque não existe previsão legal, para a redução da pena pela leitura, ou seja, leia um livro por mês e terá uma redução de pena. Quando deveria ser um dever do preso para ocupar seu tempo a leitura. Né? E aí entra essas coisas reais. Nós temos criminologistas sérios, psicólogos americanos, dizem que essa questão, por exemplo, da ressocialização, que também é uma falácia, o certo seria a reabilitação, é o sujeito individualmente se reabilitar, ele buscar, e aí com a ajuda do Estado dar os produtos para ele buscar a sua reabilitação. E aí tratar um criminoso que basta ele ler que ele vai se recuperar, isso é uma coisa assim que beira a infantilidade. É uma criança que vai acreditar nisso. Ou seja, e os criminólogos americanos, porque eles trabalham com evidência empírica, já mostraram. Na maioria dos casos, desses programas de reabilitação que procuram dar habilidades ao preso, acabam muitas vezes munindo o criminoso que ele saia mais habilidoso quando ele for para a rua. Porque aí estão trabalhando com a utopia, com o desejo, com o wishful thinking do que eu quero que ele seja. Mas já perguntou para o criminoso se ele quer se tornar aquilo que tu queres que ele seja? Isso seria o mais importante. Meu querido amigo Dr. Bruno Carpes, olha, sempre uma palestra conversar com o amigo. Eu que agradeço o elogio, é sempre uma satisfação revê-lo, aproveitando esse teu período aqui no Brasil novamente. E estou sempre à disposição porque eu acho que hoje nós vivemos um momento delicado até na minha profissão como promotor de justiça, porque setores da política nacional querem impor ao promotor de justiça uma espécie de mordaça. Quando a Constituição nos dá o dever de publicidade nos nossos atos, nós temos que prestar contas à população. E se eu não puder falar sobre os processos que eu estou atuando à população, como eu, como agente público, vou
cumprir a Constituição e dar publicidades aos meus atos como promotor de justiça. Eu até falei na rádio, isso nada tem a ver com abuso de autoridade. Deturparam o enfoque do abuso de autoridade no Brasil para poder calar os promotores, procuradores. Ora, eu fico imaginando uma discussão dessas nos Estados Unidos. Seria inaceitável, pois o delegado, quando o sujeito está preso, o delegado presta contas à sociedade do que está acontecendo. Ele só não presta se ele pessoalmente achar que isso possa atrapalhar a investigação. Exatamente. Agora, cercear, meteram ali, né, de forma marota, né, infelizmente, meteram numa pretensa lei contra o abuso de autoridade, que eu também sou contra, o senhor também é contra, meteram uma mordaça. Essas coisas desestimulam a gente, mas a gente não pode desistir. Não pode. Infelizmente, a partir de um projeto contra a corrupção, 10 medidas contra a corrupção, utilizaram um bom projeto para a chamada barriga de aluguel, para colocar um projeto no meio que não tem o espírito daquela lei inicial. São episódios da nação que nós temos que suportar, mas não podemos deixar de denunciá-lo. Grande abraço. Grande abraço, obrigado. Vinícius Boeira, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, advogado tributarista, um querido amigo também, vindo prestigiar o nosso Percival Pugina. Prazer te encontrar, Vinícius. Prazer é todo meu, uma alegria te reencontrar, Diego, principalmente depois de um ano de a gente não só se falar por telefone e te ouvir no rádio. É muito bacana, muito agradável ouvir no teu programa. Olha, eu te acompanho, enfim, nós somos amigos já há um bom tempo e eu acompanho o teu esforço junto com os teus pares para tentar explicar para o brasileiro a importância de um sistema parlamentarista, como isso seria bom para o Brasil, com todos os seus defeitos, porque não existe nada perfeito, né? Na verdade, nenhum sistema resolve os problemas. O que nós temos que ter é sistemas que façam com que a gente saia de uma espiral negativa e entre numa espiral virtuosa ou numa helicoidal virtuosa. E o sistema parlamentarista ficou tão estigmatizado que a gente evita chamar de sistema parlamentarista. O que nós precisamos realmente é uma forma que divida poder. Nós precisamos rachar o poder. Hoje no Brasil, e de resto em toda a América Latina e na África, nós temos uma concentração de poder na mão de uma única pessoa. E essa pessoa acaba por, como já dizia Maquiavel, o poder corrompe, né? A pessoa acaba corrompida mesmo que involuntariamente. Mesmo que tenha boa vontade, boa índole, o sistema acaba moendo isso. E o sistema parlamentarista, na verdade, é um sistema de divisão de poderes. Nós vamos rachar aquela quantidade de poder que tem na mão do executivo e do legislativo e do judiciário e vamos criar um sistema que divida a forma de tomada de decisões. Ou seja, com o sistema parlamentarista nós vamos romper a unicidade do Poder Judiciário. Nós vamos ter o Poder Judiciário apartado do Tribunal Constitucional. Serão dois poderes totalmente distintos. O Tribunal Constitucional só vai decidir o que está de acordo com a Constituição e o que não está de acordo com a Constituição. A vida, o julgamento do cotidiano das pessoas não entra nisto. Nós vamos pegar Ou seja, é bem diferente do que temos hoje. É completamente diferente do que nós temos hoje. Nós temos que observar como funciona a Inglaterra, apesar de ser uma monarquia constitucional parlamentarista, mas lá é um sistema que funciona. Nós vamos pegar o sistema alemão, que inclusive não tem nem eleição direta para presidente da República, e mesmo assim é um sistema muito mais democrático que o nosso. Nós vamos pegar o poder do presidente da República e vamos rachar isso, tirar a administração pública. A administração pública não vai ter mais influência política. A administração pública vai ser totalmente profissionalizada e independente. Nós vamos ter a chefia de Estado separada da chefia de governo. O governo é transitório. A chefia de Estado não, a chefia de Estado tem que unir a nação, ela não pode ter ideologia, não pode ter partido, ela tem que ser ela tem que representar a unicidade do território, a unicidade do povo, o amor à pátria. Ou seja, tu racha isso tudo, nós vamos ter, em vez de 3 poderes como nós temos hoje, executivo, legislativo e judiciário, nós teremos 6 poderes. Administração, governo, chefia de Estado, Tribunal Constitucional,
legislativo e judiciário. Agora, muita gente deve estar se perguntando, Vinícius, pô, mas nós temos um presidente da República aí, novo, o Bolsonaro, está tentando fazer mudanças e não consegue. Que tanto poder é esse que o sujeito tem? Exatamente. Vamos pensar assim, o Bolsonaro não consegue fazer as mudanças porque quando ele consegue aprovar uma lei, essa lei para no STF. Quem é que indicou os membros do STF? Os presidentes da República anteriores. Então esses ministros do Supremo e de resto, os desembargadores dos tribunais regionais federais e todos os ministros de todos os tribunais superiores, STJ, Supremo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, todos os tribunais superiores foram indicados pelos presidentes da República anteriores. Eles têm alguma vinculação ideológica, querendo ou não, com esse... Mas até tem um filtro anterior, que é o próprio Congresso. Mas vamos e venhamos, né? Qualquer pessoa que acompanhe um pouco de política sabe que a sabatina que o Senado impõe não é só o Congresso, é unicamente o Senado que faz a aprovação dos ministros. O Senado, ele não questiona como a gente vê questionar nos Estados Unidos. É fake. Eu não diria que é fake, mas é um encontro de comadres. E ainda por cima é um negócio nada republicano, porque os candidatos fazem campanha visitando senador por senador de forma isolada e fechada. A gente não sabe o que o candidato a ministro do Supremo conversou com cada um dos senadores. Isso não poderia acontecer. Uma sabatina teria que ser somente em local público e dentro do plenário do Senado. Ou seja, não pode haver um contato anterior entre o candidato a ministro e os senadores. Também as reformas têm parado no Congresso. Por quê? Porque este Congresso é eleito de uma forma que afasta, desvincula o eleitor do seu representante legislativo. Porque existe um vício onde as regras do jogo acabam determinando a forma como o resultado se dará. É difícil a gente conhecer cada um dos candidatos, porque nós temos N candidatos por partido para cada vaga. Não tem como se fazer debates, porque é uma eleição que não é majoritária, é uma eleição proporcional. Então nós temos uma dificuldade muito grande de conhecer quem são os eleitos. E também tem outra regra que a gente vota no João e elege o José, porque existe o coeficiente partidário. Então existe o arrastão de votos. Nós temos aqui o exemplo do Zambiase, nós temos o exemplo da Melchiona, que levou uma série a Maria do Rosário, a Manuela, que levaram uma série de candidatos juntos, o Tiririca. Então, o sistema eleitoral nosso faz com que nós tenhamos um Congresso totalmente apartado dos interesses nacionais. Se nós tivéssemos um sistema com voto distrital ou ainda voto distrital misto, a gente teria uma aproximação dos candidatos aos eleitores e os eleitores teriam a oportunidade de conhecer efetivamente e cobrar efetivamente os seus eleitos. Com isso, nós teríamos um presidente da República que ganhou a eleição pela maioria, com a mesma maioria que teria eleito o Congresso Nacional. E aí as reformas que nós precisamos, as mudanças e as políticas públicas seriam respeitadas, coisa que não ocorre hoje no Brasil. Esse voto distrital nós temos que perseguir, né? De todas as formas. Eu vejo que todas as mudanças que a sociedade anseiam passará primeiro pela aprovação do voto distrital. A gente vê essa reforma que finalmente vai ser aprovada depois de 6 meses, que é um absurdo isso, uma reforma tão necessária que é a reforma da Previdência, e a reforma que vai sair não é uma reforma. O principal fator da nova Previdência era o sistema de capitalização. Isso foi afastado. Não deixaram. Não deixaram. Que é bom, que é um sistema bom. E aliás muita gente trabalhou para dizer que não era bom. O sistema de capitalização cada um trabalha e forma o seu capital e administra pessoalmente o seu capital. Hoje a gente paga e muita gente, os privilegiados, pagam muito menos do que irão receber. Nós temos gente hoje aposentada com 45 anos, com 42 anos, com 43 anos, principalmente na área militar, nas polícias estaduais. A expectativa de vida aumentou muito. Não se pode tu pagar 10, 12, 15 ou até 20% da tua renda hoje, trabalhar durante 25 anos e viver mais 45 recebendo salário integral. Não há matemática, não há calculatorial que justifique esse pagamento.
Não tem como dar certo. Enquanto isso não der certo, nós vamos ter impostos altos, Estado pesado, nós vamos continuar pagando o ônus de ser um país subdesenvolvido, porque o sistema é ruim. Sempre um prazer te encontrar, meu querido Vinícius Boeira. É um prazer estar aqui, é um prazer te encontrar, é um prazer conversar com os teus telespectadores. Sempre estamos à disposição. Cumprimentos. Um abração, Diego, uma boa noite a todos. Lançamento do livro A Tragédia da Utopia, que é a segunda edição do nosso querido Percival Pugina, livro da década passada. Me lembro que eu estive no lançamento na década passada e estou novamente aqui, aproveitando a minha passagem pelo Brasil neste mês de julho e encontrando amigos, trocando ideias. E eu encontro um querido amigo, Roberto Rachevsky, que é, na definição dele, Roberto Rachevsky, ele o Milton Friedman é o teu esquerdista? É o socialista preferido. É o socialista preferido. Que bom te encontrar, Rachevsky. O prazer é todo meu, Diego. Muito bom te ver aqui. Depois de um ano aí descansando no berço do capitalismo, né, nos Estados Unidos, coisa maravilhosa aquilo lá, né? Aquilo é o que mais se aproxima, embora esteja também distante, cada vez mais distante. Né? Infelizmente, os Estados Unidos vem caindo em rankings de liberdade econômica, sobretudo na última década. Sim. Mas ainda assim, a gente chega lá e vê que você tem uma liberdade que não tem no Brasil. Na realidade, a mentalidade do americano ela é muito individualista, né? Ela é focada no seu próprio, na sua própria felicidade, no seu próprio bem-estar, na busca realmente daquilo que é mais barato, que é melhor, né? Como cooperar, como transacionar adequadamente. Coisas que aqui no Brasil a gente ainda não está acostumado, né? O Rachevsky, tu tens, eu gosto sempre muito de conversar contigo, já há bastante tempo, porque tu és vamos dizer assim, um defensor da liberdade com muito conceito. Mesmo aqueles que não concordam contigo, eventualmente, a gente pode convergir em muitas coisas e divergir em algumas. As pessoas têm profundo respeito porque tu estudas, tu falas as coisas, as tuas concepções elas são feitas com embasamento. Tu estás com que idade agora? Eu estou com 64 anos. Que não parece também. Mas tu começaste nesse negócio de liberalismo que hoje pelo menos encanta parcelas significativas da sociedade, embora a gente ainda não viva nada próximo disso, mas tu começaste muito cedo. Olha, para resumir esses 64 anos, se tu me permitires, em 3 minutos eu te diria o seguinte, eu comecei a ser liberal a partir do momento em que o meu pai e a minha mãe me ensinaram que não se podia bater nos amiguinhos e nem tirar as coisas deles sem consentimento. Essa é a primeira lição que um liberal precisa aprender. Se não aprender isso, não vai ser liberal nunca, né? Depois, em 68, eu tinha 13 anos, no colégio israelita, eu tinha uma professora socialista que entrou na aula chorando. E aquilo impressionou muito os alunos, né? Os meus colegas, a mim mesmo. E nós queríamos saber por que ela estava chorando, e ela disse, olha, o Pacto de Varsóvia invadiu Praga e acabou com a Primavera de Praga, e eu me desiludi. Eu achava que o socialismo soviético era o caminho da libertação, o caminho da humanidade, e eu descobri que não era. Aquilo me impactou tanto que eu fui estudar, né? E comecei a ler, eu já lia bastante, e identifiquei já naquela época que realmente o socialismo, o comunismo, as ideologias totalitárias não eram o caminho, né? E que aquela lição que eu aprendi quando era criança se encontrava realmente no seio de uma ideologia única, que é o capitalismo, que é a ideologia que defende exatamente isso, que nós, indivíduos, temos os nossos direitos e que ninguém pode violá-los, e que o governo deve nos proteger daqueles que tentam fazer isso, né? Mais tarde, na universidade, em 74, eu participava do diretório acadêmico
E era o único diretório lá na Faculdade de Ciências Econômicas que não era de esquerda. E apesar de não ser de esquerda, nós batíamos muito no governo, na época do Delfim Neto, que tinha um intervencionismo muito grande naquela época, né? Inclusive eu fui fichado no DOPS, tu imagina, eu um liberal... Poste fichado, fui fichado, cabelos longos. Fichado no DOPS, não, cabelos curtos, porque eu era do CPUR. Tu estava no CPUR, eu vi uma foto tua numa época de juventude, com meio Woodstock, assim. Eu usava um dos maiores Black Powers do israelita, né? Mas quando eu entrei no CPUR me cortaram aquilo tudo, obviamente, né? Então eu consegui a proeza de estar no CPUR, de estar na Faculdade de Economia e ainda ser fichado no DOPS por ser um liberal. O cara que me interrogou na época não conseguia entender, mas como é que tu está contra o governo se tu não é comunista? Não, porque eu sou liberal. Existe uma outra espécie de ideologia que não é essa aí que está em conflito, né? Sensacional. E mais tarde, lá em 84, com alguns amigos, entre eles o William Ling, eu criei e fundei o Instituto de Estudos Empresariais, que no meu entender é uma das instituições que mais fez para mudar a mentalidade da nossa sociedade no que se refere a essa questão das ideias. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, eu sou prova disso. O meu primeiro contato com o liberalismo foi através do IEE. Aliás, quando eu recebi o prêmio lá... O Fórum da Liberdade, né? Fiz um agradecimento muito sincero e isso para mim não teve preço. O Fórum da Liberdade foi uma iniciativa espetacular que se teve lá em 1988, na gestão do Carlos Smith. E realmente é incontável o número de jovens e hoje adultos mais maduros que tiveram o primeiro contato com o liberalismo através daqueles eventos, né? E hoje a gente sente assim que existe a possibilidade de nós começarmos a colher alguns frutos daquelas sementes plantadas lá atrás, né? Isso deixa a gente bastante feliz, né? Agora tinha que ser mais rápido, né? Demora muito, né, o processo de mudança cultural, né? O processo de mudança cultural é intergeracional, né? É muito difícil, a não ser que você tenha, por exemplo, a imposição de determinadas ideias, como a gente pôde ver no Chile, né? É um contrassenso, mas o liberalismo no Chile foi implantado por um tirano. Na marra. Na marra, né? Só que depois que o povo pegou o gosto, o tirano saiu e os princípios ficaram. Sim, inclusive o liberalismo econômico implantado no Chile atenuou o que poderia ter sido uma tirania muito mais devastadora, né? Não, seria, né? Porque em 73 o Chile seria uma Cuba. O pessoal tem hoje um gostinho do que é a Venezuela. Não só o Allende, né? Mas o próprio Pinochet, com todo o poder que ele tinha, se ele quisesse controlar a economia, ele controlaria, né? Porque ele tinha o monopólio da coerção e usava ela como ninguém. E o fato de ele ter escolhido liberais para estabelecer os planos econômicos, né? Diminuindo a interferência do governo na vida das pessoas, foi uma coisa extraordinária. Quer dizer, foi uma tirania, uma ditadura que inibiu as manifestações políticas. No entanto, no que se refere às relações econômicas, foi fantástico. E olha o Chile o que é. E hoje a gente vê isso mais recentemente agora na China, né? Porque a China também é um país que tem uma linha autoritária. No entanto, por 20 anos, de certa maneira, o capitalismo laissez-faire funcionou na China e mais de 1 bilhão de pessoas, sabe que é 1 bilhão de pessoas saíram da miséria, né? Gente que não tinha o que comer, não tinha expectativa de vida, morria de doença, morria de fome. De repente, hoje tem uma riqueza pessoal, individual, média, maior do que a brasileira. E isso em menos de uma geração.
é um negócio fantástico. Né? Sem dúvida. Roberto Rachevski, que bom te encontrar. Já pegaste teu autógrafo aqui do nosso querido amigo, né, do Pugina? Não podia deixar de vir aqui ao lançamento, mais uma vez, do livro do Pugina, né, que é um grande amigo. A gente encontra, inclusive, na fila dos autógrafos quilométrica, centenas de amigos também. E vir aqui é um prazer, uma satisfação, muito mais ainda podendo falar contigo, Diego. Igualmente. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.